tudo sobre o meu intercâmbio em Nova York. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhautoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo mais um pouco sobre viagem e intercâmbio, e eu acabei de voltar do meu 6º intercâmbio. Se você caiu de paraquedas neste canal, não me conhece, não conhece a minha história com os intercâmbios, eu faço intercâmbio desde 2018, quando eu fui pela primeira vez estudar em Nova York, e desde então eu já fiz outros 5 intercâmbios. Eu já fui para Toronto, no Canadá, também para estudar inglês, já fui para França, para Lyon e para Nice, para estudar francês. No ano passado eu fui para Paris, eu fiz o meu maior e mais especial intercâmbio, que eu fiquei 7 meses morando lá, né? Eu fiz um semestre da minha universidade lá em Paris, e agora eu acabei de voltar do meu 6º intercâmbio, que foi em Nova York. Ou seja, eu fiz uma segunda temporada de intercâmbio em Nova York, revisitei o lugar do meu primeiro intercâmbio, que era o intercâmbio que eu tinha mais gostado até então. Então, eu refiz esse intercâmbio principalmente para mostrar para vocês dessa experiência. Eu tô fazendo uma série de vídeos super completas sobre meu intercâmbio em Nova York, para você que sonha em fazer intercâmbio para lá, não sabe muito bem. Então tem uma série de vídeos aqui que eu vou deixar aqui linkado para você já maratonar tudo. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar tintim por tintim como ele aconteceu. Primeiro eu vou fazer um resumo, né, de como que funcionou o meu intercâmbio, como que foi o meu intercâmbio. Vou falar como que era a minha rotina por lá, como que eram minhas aulas, o que eu pude visitar lá em Nova York, experiências, viagens, quanto que custou esse intercâmbio, se eu acho que vale a pena fazer um intercâmbio desse jeito que eu fiz, né, só de 3 semanas, e também, no final, eu vou te explicar passo a passo para você fazer um intercâmbio desse também. Então já se inscreve no canal porque esse vídeo tá recheado de conteúdo bom, principalmente se você quer fazer intercâmbio. E lembrando que eu fiz exatamente esse mesmo vídeo do meu intercâmbio lá de 2018, então depois você pode até comparar entre os dois intercâmbios, né, o que eu fiz de diferente, o que eu fiz de igual, porque eles foram igualmente especiais. Vamos começar então com um resumão? Bom, esse foi o intercâmbio que eu fui para estudar inglês, então ele foi um intercâmbio de idiomas, que inclusive já tem um vídeo completo só falando sobre esse tipo de intercâmbio por aqui. Eu fiquei no total 3 semanas estudando inglês. E aí eu fiquei no total, né, na cidade, um mês, né? Eu fiquei uma semaninha a mais, eu fiquei uns dias a mais quando eu cheguei e uns dias a mais quando eu fui embora, para poder aproveitar mais a cidade. Mas de curso mesmo foram 3 semanas e eu fiz o curso de inglês geral. Então eu tinha 3 horas aula de inglês por dia por lá. E eu escolhi essa quantidade de horas justamente porque para você fazer intercâmbio por os Estados Unidos, se você fizer uma carga horária menor do que 18 horas semanais, você pode ir apenas com visto de turista, não precisa tirar o visto de estudante, que é bem mais burocrático e bem mais caro. Então, eu fiz esse intercâmbio apenas com meu passaporte e com visto de turista dos Estados Unidos. E dessa vez eu não fui com nenhuma agência, na verdade esse intercâmbio, ele só aconteceu por causa de vocês, porque dessa vez eu fui convidada para fazer intercâmbio. Eu arrepio só de falar. Finalmente fui notada nesse mundo de intercâmbio e a Kaplan, que é a escola que eu estudei por lá, eles me convidaram para fazer esse intercâmbio, então foram eles que organizaram todo o meu intercâmbio. Não fui com nenhuma agência, porque para esse tipo de intercâmbio não é necessário exatamente uma agência, mas eu também tenho um vídeo falando sobre isso, vantagens e desvantagens de você não ir com a agência. Mas ele foi todo organizado pela Kaplan, e o seu também pode ser todo organizado pela Kaplan. No final desse vídeo eu vou dar mais informações. E a Kaplan é uma escola que eu sempre quis estudar, porque ela tem mais de 80 anos de tradição, ela tem escolas ao redor do mundo, inclusive para outros idiomas, não só o inglês. E eles têm um método de ensino que eu pude comprovar na prática que é diferenciado, porque eu comparei, né, com as outras escolas que eu já estudei ao longo desses anos e eu pude ver que a Kaplan realmente é diferenciada. De acomodação, eu fiquei numa residência estudantil. Ao contrário do meu outro intercâmbio em Nova York, que eu tinha ficado numa casa de família, dessa vez eu fiquei numa residência estudantil em Manhattan. E isso, eu falo mais pra frente depois pra vocês, mas fez muita diferença no meu intercâmbio. Agora falando um pouco mais da minha rotina. Aqui eu vou falar como que ela era, mas já tem vídeos aqui no canal com a minha rotina de estudante, vão ter mais vídeos, então vou deixar também aqui linkado, porque melhor do que eu falar é vocês verem na prática. Mas eu começava meu dia ali por volta das 6 da manhã, eu gosto de acordar cedo, né, pra fazer tudo com mais calma e tal, então eu acordava às 6 da manhã, o café da manhã geralmente eu fazia mesmo com coisa que eu tinha comprado no mercado, pra economizar, porque na minha residência tinha frigobar, tinha micro-ondas, então eu conseguia fazer a minha refeição ali no meu quarto, e aí me arrumava pra ir pra escola. Eu saía de casa mais ou menos umas 7h30 ali, pra chegar com folga na escola.
escola. E aí eu tinha dois caminhos que eu podia fazer. Eu podia ir andando, que dava ali mais ou menos uns 25 minutos de caminhada, mas assim, não é qualquer caminhada. É uma caminhada que eu podia passar pelo Central Park, que eu podia passar pela Quinta Avenida, então assim, era uma caminhada muito boa, então de vez em quando eu fazia essa caminhada. Ou dias que eu tava mais cansado, eu tava querendo chegar mais cedo na escola, né, mais rápido na escola, eu pegava o metrô. Mas o metrô, assim, no máximo 15 minutos eu tava na escola e ele é assim, exatamente na porta da minha residência. Tipo, não era perto, não era uma quadra depois, era, tipo, literalmente na porta. Eu nunca fiquei hospedada num lugar com o metrô tão próximo quanto dessa vez. Aí eu pegava o metrô, andava só 2 estações e já tava ali na escola. Então eu variava entre esses dois meios de transporte pra chegar até a escola. Chegando na escola, geralmente eu era a primeira a chegar, porque eu sou assim, eu gosto de chegar mais cedo do que chegar atrasada. E aí eu tinha então as aulas começando às 8 da manhã. Aí a gente tem aula até 9h30, tem um intervalo ali de 10, 15 minutos, depois a gente volta pra sala e tem aula até às 11h10. E as aulas, assim, eu fiquei lá no nível C2, que é o nível mais alto, né, de inglês que tem. A gente começa no A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu fiquei no C2, eu nem acreditei quando eu soube disso, mas as aulas eram muito, muito, muito legais. Eu não percebia as 3 horas passando. O professor era o máximo, juro. Se você for pra Nova York, estudar na Kaplan, e você cair com o professor Andy, saiba que você venceu na vida, porque ele é perfeito, ele é muito engraçado, e ele criou na sala um ambiente muito seguro e confortável pra todo mundo falar, sabe? Pra ninguém se sentir assim e tal. Então, eu achei realmente muito boa as aulas dele. E como esse nível é mais avançado, nessas aulas a gente não tem tanto, assim, gramática. A gente tem gramática, né? A gente revisa vários assuntos, a gente se aprofunda em alguns outros, mas o foco mesmo é a gente adquirir a fluência no idioma. Então tem muita parte de conversação, tem uma apresentação semanal que a gente tem que fazer de 7 minutos por pessoa, então assim, para realmente você treinar, né, a sua exposição oral. Então é muito importante para você dar esse boom no inglês, sabe? Porque quando a gente faz intercâmbio, a gente quer voltar com o inglês afiado. Então, com certeza, nessas aulas eu consegui melhorar muito meu inglês. Mas, nesse tipo de intercâmbio, você não precisa necessariamente saber falar inglês para você poder fazer esse intercâmbio, porque na Kaplan você tem aulas desde o nível mais iniciante, se você não souber falar nada de inglês, até o mais avançado. Quando você chega lá no primeiro dia de aula, tem um teste de nivelamento. No caso da Kaplan, aliás, eles te mandam uma semana antes, mas lá no primeiro dia eles vão comprovar o seu nível. E aí, se você não souber falar inglês, você não vai saber responder o teste e já te coloca no nível iniciante. Se você já fez aula de inglês alguma vez, ou já sabe alguma coisa, você vai ficar ali no nível mais intermediário. Ou se você já souber falar bem inglês e quiser mais realmente ir por essa parte da fluência, você vai ficar nos níveis mais avançados. Então não tem nível mínimo de idioma que você tem que saber para fazer esse intercâmbio e nem limite de idade, viu? Lá na Kaplan, inclusive, eles têm 2 andares, né, de escola. O 4º andar, que é o andar que eu ficava, e eles têm o 5º andar, que é para salas mais 30. Ou seja, se você já passou dos 30 anos e quer fazer intercâmbio, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, estar ali na aula com todo mundo, né, no 4º andar. Mas, se você se sentir mais confortável de fazer aulas com pessoas com uma faixa etária mais parecida com a sua, eles têm um andar inteiro dedicado para isso. Então, assim, não tem desculpa. Não é tarde demais. Se você tem 40, 50, 60, 70... Eu já tive colega no meu intercâmbio de 80 anos. Então, assim, realmente, nunca é tarde. E aí, depois das 11h10, eu tava livre para explorar Nova York. Esse horário, inclusive, era muito bom porque Nova York, cidade movimentadíssima, né? Muita gente almoçando no mesmo momento. Se a aula acabasse meio-dia, eu precisasse almoçar meio-dia, eu ia pegar fila em quase todos os lugares. Então, eu amava essa aula terminar às 11 horas, porque eu já saía, já ia direto almoçar. Então, era muito mais fácil, não pegava fila, era uma delícia. E geralmente eu almoçava num lugar que vende comida saudável, assim, que você pedia, tal, chamado Dig Inn. Ele era perfeito, eu pagava $14 no almoço, bem reforçado, né, bem assim a cara do Brasil também, porque tinha arroz, tinha feijão, tinha legumes, então era muito gostoso, e eu deixava pra ir em restaurantes mais diferentes assim, nos finais de semana. E aí à tarde, eu fazia de tudo, né, eu virei Nova York de cabeça pra baixo, eu sempre fazia alguma coisa à tarde. Seja uma atração turística, seja o Central Park, que eu fui várias vezes, o Bryant Park, que eu fui várias vezes, eu subi em vários observatórios, como Empire State, Top of the Rock, o The Edge, passeava pelos bairros, eu amava passear em West Village, é meu bairro favorito de Nova York. Com certeza, eu fiz até uma sessão de fotos lá de tanto que eu amei esse bairro. E eu sempre tirava também um pedacinho da tarde pra fazer a minha tarefa da escola, né? Porque geralmente tinha tarefa, ou então tinha que preparar a minha apresentação. Então eu separava um pedacinho da tarde, mas eu não ia pra casa fazer isso, né? Eu sentava num cafezinho, ou eu ia pra Biblioteca Pública de Nova York, que é
cinematográfica. Ela é lindíssima, então eu ia pra lá estudar, e aí voltava pra casa, e aí de noite, ou eu fazia atividade que eu não consegui fazer durante o dia, né, se por algum motivo eu não conseguisse separar esse tempinho pra fazer as atividades, e algumas noites eu aproveitava pra curtir Nova York mesmo. Então eu ia em rooftop, eu ia em show da Broadway, sério, eu nem acredito que eu fui no show da Broadway, era o meu sonho, ia pra algum observatório, enfim, eu aproveitava também a noite se eu pudesse, em alguns dias, e geralmente dias de semana também eu costumava jantar em casa, eu comprava coisa no mercado pra jantar em casa, justamente pra poder economizar pra arrasar no final de semana. E falando da minha acomodação, tem um vídeo aqui completo, tintim por tintim, da minha acomodação. Eu fiz um tour por ela, tour pelo meu quarto, falei um pouco mais de como funciona para você alugar essa acomodação, dos valores, então vou deixar aqui também linkado para você assistir depois desse vídeo. Mas eu já te adianto que assim, na outra vez que eu tinha feito intercâmbio em Nova York, eu tinha ficado no Queens, né, que é uma das outras macro-regiões de Nova York, né? Nova York tem 5 macro-regiões: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. E aí eu tinha ficado no Queens da última vez, e dessa vez eu fiquei em Manhattan, e eu vi a diferença que faz você ficar hospedada em Manhattan. Porque é em Manhattan que acontece tudo em Nova York. Manhattan é muito mais bem servida do transporte público e você passa muito pouco tempo se locomovendo de um lugar para o outro. E quanto menos tempo você gasta se locomovendo de um lugar para o outro, mais você consegue aproveitar o seu intercâmbio, mais você consegue ficar despreocupado também se você vai chegar tarde algum dia, alguma coisa, porque você sempre vai estar próximo de casa. Então, da outra vez eu achava que não fazia tanta diferença ficar em Manhattan, fora de Manhattan, mas agora eu recomendo 100%, se você puder, ficar em Manhattan. E se vocês quiserem ver um pouco desses passeios que eu fiz por esses lugares que eu mencionei, tem vídeos aqui no canal, tá? Tá tudo documentado. Uma coisa também que eu poderia ter feito nesse intercâmbio, mas eu optei por não fazer, são viagens. Nova York tem várias cidades próximas que você pode visitar durante o final de semana, mas eu optei por não fazer porque eu já conhecia a maioria das cidades mais próximas ali e eu realmente queria aproveitar só Nova York dessa vez. Mas se você estiver indo pra lá, ficar mais um pouquinho de tempo, ou se você fizer questão, né, de conhecer outras cidades, você pode fazer uma viagem pra Washington, que fica bem próximo, pra Boston, que foi o que eu fiz no meu outro intercâmbio, que eu amei demais a cidade. Você pode ir pra Filadélfia, você pode ir pra Chicago, também não fica muito longe, e até pro Canadá, pra Toronto. Inclusive, várias delas eram viagens organizadas pela própria Kaplan. E falando de atividades organizadas pela Kaplan, a Kaplan tem um calendário de atividades cultural muito legal, que é um calendário que eles, né, todo mês muda, mas eles enviam para os estudantes logo que eles chegam, que são atividades que são promovidas pela escola, e algumas delas são pagas e outras são gratuitas, e é uma ótima oportunidade porque aí você tem contato com a galera das outras salas, a galera que você geralmente não conheceria, então você pode fazer essa atividade com a galera, sempre tem um professor também acompanhando, então você conhece muito mais gente. Eu conheci muita gente fazendo as atividades da Kaplan, eu fui em algumas, eu recomendo muito. Principalmente no início do intercâmbio, que você não tem muitos amigos ainda, é a melhor coisa. E falando de experiências, olha, se você viu meu outro vídeo de Nova York, você vai ver que eu falei, ai, falta fazer isso, falta fazer aquilo. Dessa vez eu consegui fazer o que eu não tinha feito no outro intercâmbio. Começando pelo jogo do Yankees, que era meu sonho. Gente, eu tenho até o... Não, peraí, não, agora eu vou pegar. Eu tenho até o taco de beisebol. Olha isso, eu tenho o boné, eu tenho tudo do Yankees. E aí eu queria muito ter visto show de beisebol, não fui. Dessa vez eu fui e foi absolutamente tudo. Inclusive foi uma das atividades culturais da Kaplan. Eu fui junto com a Kaplan, então eu pude assistir um jogo de beisebol em Nova York. Como eu comentei com vocês, eu fui em 2 shows da Broadway, que era uma coisa também que eu não tinha feito. E assim, não tem como você viajar pra Nova York e não ir num show da Broadway. Assim, eu demorei muito pra fazer isso, é a minha 4ª vez em Nova York, eu só fiz isso agora, e eu fiquei me perguntando por que eu não fiz isso antes, e assim, se eu pudesse, eu ia em todas as noites em um show da Broadway, porque, sério, é uma sensação que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. E ainda quando você termina, você tá, assim, na Times Square, com aquelas luzes todas, tudo acontecendo, enfim. É mágico. Também visitei muitos cenários de filmes e séries que a gente ama, porque se tem uma coisa que eu amo fazer em qualquer cidade é visitar cenários de filmes e séries que eu amo. Então eu visitei os cenários de Gossip Girl, os cenários de Friends, né, o prédio de Friends, de Sex and the City, Esqueceram de Mim, enfim, eu fiz um tour por todas essas locações e você encontra elas no meio da rua, sim, porque Nova York, tantos filmes que já foram filmados lá, que só você andar na rua você já acha que você tá num filme. Então é uma parte que eu gosto muito da cidade. E falando em séries, filmes, celebridades, eu fui no Met Gala. Não fui convidada, gente, não é pra tanto ainda, aquela coisa. Mas eu fui lá ver a galera chegando no tapete vermelho. Gente, eu vi a Vanessa Hudgens, eu vi o Leon Lennox, eu vi a
Lily Collins, né, de Emily in Paris, eu vi a Florence Pugh e eu vi a Rihanna. Então, assim, depois dessa, eu só vou deixar as imagens com vocês, porque eu tô soltando até agora que eu vi a Rihanna. We just saw Rihanna! E por último, mas não menos importante, a experiência mais surreal desse intercâmbio, que foi fazer o The Climb do The Edge. O The Climb é simplesmente uma escalada que você faz, a mais alta do mundo, tá? A mais alta do mundo. Em um edifício que é o The Edge, que é um observatório de Nova York, que, perfeito inclusive. Mas eu fiz essa escalada que eu literalmente fiquei assim, ó, pra Nova York. Eu vou deixar também as imagens, porque falar eu acho que não vai adiantar. Mas vai ter em vlog do canal, vocês podem ter certeza. E agora tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas Mari, quanto é que custou esse intercâmbio? Como eu falei pra vocês, eu não vou conseguir falar pra vocês o preço da escola, da acomodação, porque realmente foi um convite da Kaplan pra mim. Afinal, fazer intercâmbios agora é o meu trabalho, então não tive esses custos. Não vou conseguir falar, mas vou deixar aqui linkado. O primeiro link que eu vou deixar nesse vídeo é um link para você entrar em contato diretamente com a Kaplan, porque lá você consegue fazer o seu orçamento na hora, gratuito, sem compromisso, tá? Só para você realmente saber quanto que ficaria, porque até se eu falasse quanto é que custa, né, o intercâmbio, varia muito, porque varia da quantidade de semanas que você vai fazer, do período que você quer fazer, a cidade, a acomodação. Então, assim, tem muitas variantes que não adianta até eu te falar um valor fixo para falar assim, ah, é isso, pronto. Então, você entrando em contato com eles, você sabe exatamente quanto que custaria o intercâmbio para o seu caso. Mas os outros custos eu consigo te falar. Um dos custos é a passagem aérea. A passagem aérea que eu comprei, né, por conta própria, custou R$ 3.800 e de volta eu fui com a Latam. Temos o visto de turista. Eu, no caso, precisei renovar o meu visto, mas o visto, se você ainda não tiver, ele custa $160. O seguro de saúde, eu também não tive esse custo, porque eu fiz, né, o que vem já com cartão de crédito. Vários cartões de crédito, eles têm esse benefício de oferecer seguros de saúde para viagens, então não tive nenhum custo. De alimentação, variava muito. Primeiro, eu achei a alimentação em Nova York bem cara, principalmente comparando com Paris. Em Paris eu me virava bem com 30 euros por dia. Em Nova York a história não é a mesma. Assim, vendo tudo que eu gastei, assim, eu calculei entre 20 e 60 dólares por dia de alimentação. Assim, 20 quando eu fazia todas as refeições em casa e 60 quando eu fazia pelo menos uma refeição num restaurante. Mas a média mesmo era de uns 30, 35 dólares por dia de alimentação. E aí, se você multiplicar isso por 3 semanas, dá mais ou menos 630 dólares para 3 semanas. Lembrando que eu fiquei um mês, mas eu tô considerando aqui os cálculos para 3 semanas. O material da escola, ele já tá incluso, então quando você fecha seu curso com a Kaplan, já tem o material incluso. O chip de internet eu levei já direto no Brasil, então não comprei por lá, eu já fui conectada desde aqui e eu fui com o chip da Brasil Roaming, que inclusive, ó, tem desconto para vocês aqui. A lavanderia tinha na minha própria residência, eu lavei roupa 2 vezes, então cada vez que eu ia secar e lavar custava 5 dólares, então gastei 10 dólares no total. O cartão de transporte, né, o cartão do metrô, eu comprei o ilimitado para um mês e custou 127 dólares. O translado do aeroporto até a minha acomodação, eu fui com a We Take You There, que é uma empresa brasileira que faz esse serviço, inclusive outro serviço em Nova York. Então eu fiz meus trajetos com ele, vou deixar também aqui um ponto de desconto para vocês. E também tem os gastos com as atrações. E aí é muito pessoal, porque nem todo mundo vai querer visitar as mesmas atrações. E no meu caso também, como esse é o meu trabalho, várias atrações me convidaram, né, para fazer o conteúdo sobre elas, tal. Então também não tenho esse gasto fechadinho assim das atrações, mas você pode estar se perguntando, mas Mari, vale a pena fazer intercâmbio só de 3 semanas em Nova York? E mais, vale a pena fazer um intercâmbio de novo na mesma cidade? Da primeira pergunta, eu tenho um vídeo só falando de intercâmbios curtos aqui, falando que intercâmbios curtos, eles não são tão curtos quanto você imagina. E eu acho que 3 semanas é um bom período, porque você consegue encaixar nas suas férias, né? Muita gente tem esse período aí disponível nas férias de escola, nas férias de trabalho, férias universitárias. 3 semanas você já consegue criar uma rotina naquele lugar que você tá, então você já consegue se acostumar ali com uma cidade, você já consegue enxergar uma rotina ali, você já faz amizades do mundo inteiro, você já tem esse contato com o idioma. Então assim, intercâmbio pra mim, curtíssimo seria de 1 semana, que aí eu já não sei se vale tanto a pena. Mas a partir de 2 semanas, eu acho que vale muito a pena sim. E fazer um intercâmbio na mesma cidade? Essa realmente, eu não achei que eu ia ter essa oportunidade de voltar a fazer intercâmbio em Nova York. E eu posso dizer que sabe aquelas séries que a gente assiste, o filme, que a gente fala assim, ah,
A primeira temporada nunca vai superar a segunda? O primeiro filme nunca vai superar o segundo? Eu acho que no meu caso, essa segunda temporada conseguiu superar a primeira. Primeiro porque Nova York é incrível, Nova York é uma das cidades da minha vida e Nova York é uma cidade que ela tá sempre em transformação. Então, muita coisa que eu visitei nem existia quando eu fui em 2018. Então, eu pude realmente revisitar muitas coisas que eu já amava e também visitar coisas novas. Mas, principalmente, eu sou outra pessoa, né? Naquele intercâmbio, que também foi muito especial pra mim, porque foi meu primeiro intercâmbio, né? Então, assim, eu vou guardar ele no coração pra sempre. Mas fazer intercâmbio, depois que você já fez outros intercâmbios, que você já teve outras experiências, assim, eu não consigo comparar a diferença que eu fui, a cabeça que eu fui já com tudo que eu tinha aprendido nesses outros intercâmbios, eu já apliquei nesse aqui. Então eu pude aproveitar muito mais, eu já sabia, sabe, como as coisas funcionavam, tudo. Então eu agora quero fazer uma terceira temporada em Nova York, daqui a alguns anos pra ver, porque eu achei que valeu muito a pena. É um olhar totalmente diferenciado para a cidade e eu voltei querendo mais. E agora você já tá persuadido que você vai fazer também intercâmbio, vai fazer intercâmbio em Nova York, por que não? Como que é o passo a passo para você fazer esse intercâmbio? Relembrando que esse tipo de intercâmbio ele não tem limite de idade, não adianta você falar que eu tenho 56 anos, já passei do tempo, você não passou do tempo. Esse intercâmbio também ele não tem uma duração específica, você pode fazer a partir de uma semana de intercâmbio e ficar até 2 anos se você quiser. Então você pode ali encaixar ele no período que você tiver disponível, o período que você realmente consegue fazer esse intercâmbio, seja de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, não importa, você que vai decidir a duração do seu intercâmbio. Contanto que ele seja calculado por semanas, né? Sempre é uma semana, 2 semanas, sempre o cálculo é feito por semanas. O primeiro passo é você decidir o seu destino de intercâmbio, que, né, depois desse vídeo você já decidiu que é Nova York, mas se você tiver alguma dúvida ainda, quiser conhecer mais de outros destinos, você pode também conversar com o pessoal da Kaplan, que eles são especialistas em destinos, então assim, eles vão saber te falar as diferenças, as vantagens e desvantagens de fazer em cada um dos destinos que eles oferecem, e o próximo passo realmente já é falar com a Kaplan. Então com a Kaplan você vai conseguir contratar o seu pacote de aulas, então eles têm vários tipos de curso, não só o de inglês geral, eles têm, por exemplo, também preparatórios para exames, preparatórios para quem quer ser professor de inglês, enfim, eles têm vários tipos de cursos diferentes, então você pode fechar o seu curso com eles, e você pode também fechar a sua acomodação. A sua acomodação, seja ela em casa de família, em residência estudantil, eles têm várias opções de vários valores diferentes que você pode ver então o que está mais próximo do seu objetivo e da sua realidade. E você pode também adicionar alguns serviços adicionais, então você pode contratar também com eles o transfer, você pode contratar o seguro saúde, o seguro viagem, e depois também você pode correr atrás, né, das outras coisas que você precisa para fazer intercâmbio, como o seu passaporte se você não tiver, o visto se você não tiver, as passagens aéreas, mas o que eu mais gosto desse intercâmbio é que ele é muito flexível, né? Você pode fazer com a idade que você tiver, no período do ano que você quiser, né? Se você quiser fazer em abril, se você quiser fazer em junho, em dezembro, não tem essa limitação de período, não tem essa limitação, né, de uma quantidade específica para fazer esse intercâmbio. Então, eu acho que ele é o intercâmbio mais flexível assim que existe. Então, para você entrar em contato com a Kaplan e fazer o intercâmbio do seu jeito, vou deixar aqui o contato deles. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero muito que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês ficaram com relação ao meu intercâmbio para Nova York, mas se ficou mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu conseguir. Pra você não perder nenhum vídeo da série de Nova York e também dos meus outros intercâmbios, que inclusive tem um chegando já já, nem te conto. Se você não quiser perder nada, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui que me ajuda bastante e o YouTube vai entender que você gosta dessa temática de intercâmbios, dessa temática de Nova York e vai continuar te recomendando mais vídeos desse mesmo estilo. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!